Olá, este é um episódio especialíssimo dos Chatos da Bicicleta. Entretanto, começou o Giro de Itália e terminou também ontem a Volta à Espanha feminina. Por isso convenci o Francisco a fazer um episódio extra para falarmos um pouco de ciclismo. Por isso avisamos já que se tiverem alguma alergia à licra, passem este episódio, não o ouçam. Mas se tiverem alguma curiosidade, fiquem um bocado connosco. Acho que vai ser curto e é de certa forma um episódio de teste para ver se gostam. Epá, não bastava os chatos da bicicleta normais para virem os chatos de licra, Gonçalo. Mas olha, Pois, isto é um nicho de chatice. estamos mesmo muito interessados no vosso feedback. Por isso, se gostarem deste episódio ou se quiserem que exploremos mais este tema, deixem-nos o vosso comentário no nosso Instagram. Eu estou curioso e quero ver se me convences a vestir a licra, Gonçalo. Oi, isso é mais um desafio, portanto vamos a isso. Antes de, antes de começarmos o episódio, queríamos também só agradecer a todo o feedback que nos deram do nosso episódio de trailer. Foram certamente críticas úteis e que, portanto, teremos em conta nos próximos episódios. Obrigado por todo o feedback e comentários. Soube bem. Sou muito... Uma nova intro para dar um ar italiano. Muito bonita, muito bonita. Portanto, para além da bicicleta da cidade, também tens uma bicicleta de estrada, Gonçalo? Sim, exatamente. Eu é que sou aqui o fã de ciclismo e gosto imenso do desporto. E por isso queria introduzir um pouco esta temática a um público mais vasto. Não é para vos massacrar imenso sobre ciclismo, mas a verdade é que estamos sempre a falar de bicicletas e por isso, de certa forma, faz pandan com o nosso podcast. Mas já experimentaste, Francisco, alguma vez a bicicleta de estrada? Eu experimentei quando tu me convenceste a acordar às 6 da manhã. Não é só tu, pá. Mas eu tenho que admitir que foi uma experiência, só foi uma ou duas vezes, mas tenho que admitir que foi uma experiência muito, muito boa. Porque ir de manhã, fomos pela marginal do Rio Douro, muito cedo, não havia carros quase nenhuns, e foi uma ida até à barragem, e depois voltar com o sol também a nascer, e pronto, quando não tens trânsito, vais calmo, é realmente muito libertador e muito, muito bom. Por isso tenho que admitir que percebo ali muito esta questão do ciclismo. Olha, mas então conta-nos lá o que é o Giro. Giro. Ora bem, como disse, o Giro começou este fim de semana, no sábado. Hoje já tem 3 etapas. E o Giro é um dos grandes tours, uma das grandes voltas do calendário mundial. Há três grandes voltas, três grandes tours. O mais famoso provavelmente é o Tour de France. E o seguinte, o terceiro, é a Volta à Espanha. Um grande tour é chamado assim porque é uma prova de 3 semanas. No caso do Giro, começou no dia 4 de maio e acaba no dia 26 de maio. Percorre no total 3.400 km, numa distância média por etapa de 161 km. Portanto, estão a ver, é um esforço brutal. E não sei se alguma vez contabilizam isto, mas é uma métrica interessante para ciclistas. No total tem também cerca de 44 mil metros de ganho de altitude. Portanto, é o equivalente a subir o Everest 4 ou 5 vezes. E imagino que não usem bicicletas elétricas, não é? Não. Usam aquelas bicicletas fininhas que de certeza que já viram por aí. E faça chuva, faça sol. Sim, ainda hoje, por exemplo, a etapa de hoje teve um bocadinho de chuva e o pelotão não Siga. para, obviamente. Muito bem. Olha, e falaste também da Volta à Espanha feminina? Exatamente. Queríamos também aqui assinalar os Grand Tours femininos, porque a verdade é que o ciclismo feminino também está em grande crescimento e, portanto, merece aqui uma nota a par e passo do Giro de Itália. E também aqui há as três grandes voltas, o Tour de France, a Volta à Espanha e o Giro de Itália. É verdade que são provas um pouco mais curtas, a volta só tem uma semana, mas enfim, é porque o ciclismo feminino está, de certa forma, não a começar, mas a ser relançado. Uma prova muito importante e que foi muito animada, terminou em Madrid no domingo passado, e foi ganho pela holandesa Demi Vollering.
Então, e regressando ao Giro de Itália, Francisco, o que é que conheces do Giro de Itália? Conheces alguma coisa? Sei que não é camisola amarela, mas sim a camisola cor-de-rosa, verdade? Exatamente, exatamente. Essa é provavelmente uma das características principais do Giro de Itália, é que a camisola da classificação geral, ao contrário da maioria das voltas, ou pelo menos das voltas que nos são mais familiares, como a Volta a Portugal, o Tour de France, a camisola da classificação geral, do ciclista que ganha, é a camisola cor-de-rosa, porque era a cor do jornal que começou a patrocinar o Giro no seu início. E por isso que a camisola é cor-de-rosa e sempre ficou. É uma camisola histórica já usada pelos grandes campeões. Há também outras camisolas. A camisola azul para a classificação de montanha, ou seja, em cada topo principal há uma classificação de montanha que são atribuídos alguns pontos e, portanto, quem chegar com mais pontos no final também ganha. Há a camisola roxa, é o ciclamino, em italiano, que, que é a camisola dos sprints. Portanto, é o mesmo sistema de pontos, em sprints, metas volantes, em português, colocados ao longo das etapas e, portanto, o ciclista que chegar ao final com mais pontos nos sprints também ganha. E depois a camisola branca, que é tradicionalmente a camisola da juventude, que é no fundo a classificação geral, mas para sub-25, creio eu. E Pois, isto quer dizer que há várias corridas dentro da corrida, não é? Não é só a corrida para chegar em primeiro lugar, mas a corrida também para ganhar a Maglia Azzurra, a Maglia de Ciclamino ou a Maglia Bianca. olha, disse outra vez? Portanto, a Não, azul é a Maglia Azzurra, a roxa, por acaso não sei se é a tradução certa, mas acho que é roxa Ciclamino e ciclamino. a branco é, acho que é Bianca, que Maglia, Pois, faz Maglia sentido. Bianca. Italiano é lindíssimo, É uma muito das lindo. línguas que eu gostava de aprender. Eu estava, sabes que eu estava aqui também a associar o que eu, ao ciclismo de desporto e a imagem que eu tenho é também todos os percursos são paisagens incríveis e mesmo da experiência vá, de pouca que eu tive, em que realmente o que tu vês, o que tu tens de experiência é não só o desporto em si, da bicicleta, de estares ali a pedalar a uma boa velocidade, mas são as paisagens e sítios pá, espetaculares. E a imagem que eu tenho mesmo das transmissões televisivas é que são percursos com sítios incríveis e paisagens de cortar a respiração. E penso que a Giro também tem isto, ainda por cima em Itália, que tem uma paisagem urbana, uma paisagem natural incrível. E aliás, eu também acho que ia fazer o paralelo aí que hás ao nosso Portugal, tipo as paisagens que nós temos, a mesmo até a necessidade do ciclista de ir para lá pelas nacionais, é porque também é onde tu tens muita dessa paisagem natural, não é? Sim, exatamente. Eu acho que é um dos encantos do desporto, não só feito profissionalmente, mas também para nós amadores. E também é um bocadinho por isso que estávamos a tentar introduzir também este tema para pessoas que andam de bicicleta todo o dia. Se calhar é fácil fazer a ponte para a parte mais desportiva e para aproveitar a bicicleta de outra forma. O giro passa por sítios incríveis, né? Este ano começa em Turim, desce até Nápoles, passa por Pompeia, depois sobe pela costa do Adriático e vai até aos Alpes, passa pelo Stelvio, que é uma montanha mítica também do ciclismo. Depois também para os Dolomitas, para a zona dos Dolomitas, que também é uma zona de bicicleta ou não, também absolutamente incrível, muito, muito bonita, que recomendo absolutamente. Já foi uma das nossas viagens da pandemia. Pegamos no carro e fomos até aos Dolomitas e voltamos, e realmente é absolutamente uma zona montanhosa absolutamente espetacular. Enfim, e depois desces para Roma e termina em Roma no dia 26 de maio. Isso é incrível. E também, sei que também, quer dizer, isto não aconteceu do nada, não é? Tem uma história. Sim, sem dúvida, sobretudo os Grand Tours confundem-se completamente com a história do ciclismo. Os grandes campeões fizeram-se nas montanhas dos Alpes, dos Dolomitas, entre as regiões das vinhas do Barolo, a subir os vulcões do sul de Itália, a percorrer os parques nacionais. Portanto, tudo isso torna o desporto especial. E acho que o ciclismo tem isto de único. Pelo menos não, assim, de repente não me vem à cabeça um desporto que tem esta característica, que é os amadores podem percorrer as mesmas estradas de onde correm as grandes voltas. Por exemplo, o Stelvio, uma montanha muito famosa, tem uma grande altitude, tem cerca de 3.000 metros, portanto é um desafio incrível, uma subida de 20 quilómetros, completamente a estrada
completamente em serpente, portanto muito, muito bonita. E portanto, para além de ser uma montanha que faz parte da história do Giro, é uma montanha que é um desafio também para amadores. E Oh, realmente eu não conheço muitos desportos assim. pois era isso que eu estava a pensar, se nós vemos uma. Sei que pode não ter nada a ver, mas se vimos uma corrida de Fórmula 1, quer dizer, nem toda a gente pode pegar num carro de Fórmula 1 e ir para uma pista, não é? Pois, Podes fazer isso, exatamente. mas quer dizer, ou então fazer um jogo de futebol, tens que ir para um estádio, ou ir para um estádio mesmo específico e grande. Quer dizer, é difícil, enquanto realmente no ciclismo de desporto podes efetivamente pegar na tua bicicleta e ir para esses cenários que fazem parte de uma etapa desportiva, não é? É isso que estás a dizer. Ou seja, qualquer Sim, exatamente. cidadão Exatamente. comum pode ter essa experiência única e vivê-la ao mesmo tempo e perceber se calhar as dificuldades que tem também, não é? Isso é muito Pois, engraçado. exatamente. Eu acho que há uma certa. Bem, É eu não muito diria democrata. cumplicidade, mas como uma pessoa faz as mesmas estradas, quando vê estas etapas também percebe um bocadinho melhor a dinâmica da corrida e das etapas e do sofrimento de fazer essas grandes subidas, Por acaso que eu tenho acho que aqui uma. realmente é uma característica única do desporto. Sim, eu tenho aqui uma dúvida, porque sei lá, se eu posso pegar numa bicicleta, não é? Como é que eu ia dizer? A bicicleta que usam são bicicletas mais especiais, não é? Quer dizer, não são propriamente uma pasteleira ou uma bicicleta destas. Isto é assim, eu sei o Sim, que é, atenção, estou a sim, tentar também falar para o nosso público em geral, para se perceber que são exatamente. bicicletas que são especiais. Exatamente, são sem dúvida bicicletas especiais porque, enfim, obviamente são um bocadinho mais leves, estão mais otimizadas para este tipo de corridas e até nisso há uma certa tradição, que também é uma regra oficial da Federação Internacional de Ciclismo, de disponibilizar toda a tecnologia usada pelos profissionais a todos os ciclistas. Portanto, mesmo uma bicicleta topo de gama lançada para o Tour de France, passado 6 meses, pelo menos essa é a regra da UCI, essa bicicleta tem que poder ser comprada por qualquer amador. E isso é extremamente, ao longo dos tempos, foi extremamente útil também para nós amadores, porque foi no ciclismo que se desenvolveram muitas das tecnologias que usamos hoje. Por exemplo, as mudanças que hoje usamos nas bicicletas nasceram da frustração de um italiano, do senhor Túlio Campagnolo, que ao subir uma montanha antes tinha que, no início, tinha mesmo que separar a bicicleta e mudar a corrente para cada da cassete atrás, não é? E ele achou que aquilo era completamente ridículo e, portanto, inventou um sistema, uma coisa muito rudimentar. As primeiras mudanças mudavam-se da parte de trás da bicicleta para a corrente mudar sem sair da bicicleta. Depois isso evoluiu para as mudanças no tubo inferior, mas da parte da frente, que no fundo são aquelas bicicletas clássicas que ainda hoje vemos. E depois, passado alguns anos, a Shimano, foi aí que a Shimano ganhou também grande projeção no ciclismo. A Shimano inventou as mudanças que hoje usamos, não é? No fundo, no guiador, não é? E as mudanças foram-se multiplicando e, portanto, hoje em dia um sistema de mudanças é muito amplo e, portanto, é fácil subir qualquer coisa, mesmo sem ser com bicicleta Uhum. elétrica. Pois, muito, enfim, são realmente invenções que nós agora assumimos como simples, não é? Mas na altura tiveram de ser tentadas, exploradas e inventadas, não é? Que hoje nós assumimos como perfeitamente normais e básicas. Sim, e eu acho que ainda há vários ensinamentos ou várias opções que os ciclistas usam que eu acho que faz sentido ponderá-las, pelo menos para o dia a dia. Por exemplo, eu acho que há uma certa tendência de toda a gente usar pneus muito grossos ou com grande largura, algo tipo quase BTT, o que se calhar, por exemplo, para a estrada não faz sentido, porque os pneus mais finos acabam por ter menos resistência ao rolamento, são mais aerodinâmicos, não perdem necessariamente grande aderência e, portanto, enfim, é algo que ainda hoje são tecnologias que se cruzam entre bicicletas urbanas e bicicletas de ciclismo. Mas isso fica para um próximo episódio. Sim. Olha, e pelo que eu sei também, que gostava que tu fizesse aqui também um paralelo, porque tu andas de bicicleta que seja mais urbana, mas também fazes o ciclismo desportivo, e queria que me explicasse aqui um bocadinho este paralelo de um e do outro, ou até da bicicleta de estrada, como uma extensão do teu próprio percurso urbano com a bicicleta.
Claro, e acho que é isso. Esse é provavelmente o principal motivo para estarmos a meter um episódio sobre ciclismo aqui no meio de um podcast que, no fundo, é pensado para bicicletas urbanas, não é? Mas a verdade é que, como disse no início, estamos sempre a falar de bicicleta. Também não queria que pensassem que tem que ser uma bicicleta de estrada. Eu acho que qualquer bicicleta funciona. Mas a verdade é que é uma oportunidade para fugir da confusão e do trânsito da cidade, fazer algum exercício no meio da natureza. Para quem anda de bicicleta do dia a dia para deslocações diárias, pode também, obviamente, pensar nessa bicicleta como uma forma de estender esse tempo a andar de bicicleta, por exemplo, para ir fazer um bocado de desporto, para ir aproveitar as estradas, estando nós no Porto, à volta do Porto, fazer um bocadinho marginal do Douro, aproveitar as ciclovias de Gaia, os parques e as estradas das Serras do Porto também têm tido grande desenvolvimento e em 15, 20 minutos uma pessoa está completamente fora da cidade e no meio da natureza, no meio das montanhas. Claro, às Realmente é vezes um privilégio que temos. é verdade, e eu acho que agora também há sempre aquela tendência das ecopistas, ecovias, não é? Qualquer sítio que agora uma pessoa fuja um pouco dos centros urbanos, grandes centros urbanos, existe sempre este percurso alternativo em que as pessoas é muito agradável andar de bicicleta, estar próximo da natureza e existe muito investimento desse lado, pelo menos é a ideia que eu tenho. Ou seja, não só o ciclismo desportivo, como falas, daquele que se associa um pouco à estrada nacional, mas também estas ecopistas, ecovias, em que há um contacto com a natureza muito grande e é realmente um escape muito bom relativamente aos centros urbanos. Olha, e também então, lembro-me de tu me contares uma vez que existe uma cultura também do café, não é? Pois, é um dos pontos muito engraçados do desporto, é que é um desporto muito social, em que, para além de ser ótimo de fazer em grupo, é também um desporto em que se para frequentemente. Pois, quando vocês se juntam todos, não é naquele pelotão a empatar o trânsito? Exatamente, exatamente. É, o pelotão é ótimo porque poupa-se imenso esforço em pelotão, não é? Porque uma pessoa vai uns atrás dos outros e, portanto, diminui um pouco a resistência do ar. Então, uma pessoa ganha imensa velocidade e quase sem pedalar. Por isso, é outra das vantagens de ir em pelotão, não só de parar em cafés, mas também reduzir a resistência ao ar. Mas voltando aos cafés, realmente é um desporto que vive muito dessa cultura de café, de parar. Os ciclistas conhecem sempre a melhor pastelaria de cada lugar e, portanto, depois de acabar uma subida ou uma grande montanha, o ideal é sempre descer e parar na pastelaria, sem dúvida. Olha, eu estou a gostar muito de ouvir e estou quase, quase, quase a ficar convencido. Só que eu não sei se consigo acordar às 6 da manhã, confesso. Mas bom, Pois, nós acordamos às 6 da manhã e eu acho que há essa ideia também de, pelo menos, de tentar acordar cedo e de sair cedo, porque também é a altura em que há menos trânsito, não é? Em que é mais fácil sair da cidade sem ser incomodado. E apesar de custar muito sair da cama, a verdade é que depois, aquela compensa. altura de nascer do sol É é verdade, especialmente compensa. mágica. Admito, compensa, compensa muito. Bom, não nos vamos chatear mais, por hoje é tudo. Como dissemos, é de certa maneira um episódio de teste, portanto gostávamos de ouvir a vossa opinião, se querem que falemos desta vertente desportiva ou se preferem que nos foquemos apenas no ciclismo urbano. Façam-nos chegar o vosso feedback através do Instagram ou do e-mail oschatosdabicicleta@gmail.com. Em todo o caso, não deixem de subscrever o nosso podcast, isso ajuda-nos muito, e deixem uma review. Obrigado, até à próxima.